Estamos de volta. Pessoal, só me deem um ok agora se voltaram a me escutar. Vamos ver. Som ok, muito bem. O ONU já deu ok, Matheus também, então vamos lá. Então qual é a nossa proposta para hoje? O que a gente quer falar aqui? Apresentar então quais são as ferramentas de controle que a gente utiliza nas finanças pessoais, introduzir um pouco o conceito de planejamento financeiro, mostrar a importância da gente ter metas e objetivos, sair do óbvio, que é não resumir as finanças como apenas um corte de gastos, e apresentar as principais alternativas que a gente tem de investimento, assim que a gente consegue organizar as finanças, sobra o dinheirinho para investir. Então a gente vê onde a gente pode colocar o nosso dinheiro. Então vamos lá. O planejamento financeiro, a gente pode dividir ele em 4 passos. E o primeiro deles, então, o que é? Né? O que consiste o planejamento financeiro? É um processo, né, de administração da nossa renda, investimento e despesa, com o objetivo da gente tornar realidade os nossos sonhos. Ou seja, a gente tem sonhos, tem desejos, né, e objetivos dos mais diversos. Ali, por exemplo, viagem, que a gente tem a viagem dos sonhos, a aposentadoria, a educação dos filhos ou a nossa própria educação, casa própria, a troca de carro, dos mais diversos, né? São sonhos de consumo, na verdade. Então, a gente, quando fala de planejamento financeiro, a gente está falando de um processo de administrar a renda para tornar esses objetivos viáveis. A grande maioria das pessoas que trabalha em empresa, né, está acostumada com metas e objetivos. Então, o que a empresa faz? No início do período, normalmente do ano, são traçadas metas, objetivos e é feito o acompanhamento periódico para ver o cumprimento, o atingimento dessas metas e objetivos. Só que poucas pessoas fazem isso na sua vida pessoal, nas suas finanças pessoais. Então, qual é a ideia? Que a gente trazer para a nossa vida pessoal o mesmo conceito de metas e objetivos e o acompanhamento. Sem aquele peso todo, sem aquele sacrifício todo que a gente vê nas empresas, mas sim fazendo da forma mais tranquila que a gente pode fazer, que afinal de contas o planejamento financeiro não é para ser um martírio, é para ser uma prática saudável. Passo 2, então, o que você quer, né? Na verdade, o que a gente quer com o planejamento financeiro como a gente falou ali, é perseguir metas e traçar objetivos claros, né, que tenham uma chance de sucesso boa, que tenham um tempo pré-determinado, para que a gente possa ter a possibilidade de traçar o caminho, percorrer o caminho e atingir os nossos objetivos. Então, o que a gente faz? A gente define metas, a gente define em cima dessas metas os objetivos para atingir elas, objetivos de curto, médio e longo prazos. Definimos prazos possíveis para o atingimento deles. E a gente se organiza e começa a fazer acontecer. Então, qual é a ideia? Muitas pessoas pregam que planejamento financeiro é um bicho de 7 cabeças. Não é. Não tem nada disso. É simplesmente a gente definir metas, que são as coisas que a gente gosta, que a gente quer atingir. E aí a gente vai então quebrando em partes e vai conseguindo atingir elas de forma prazerosa. Não pode ser um martírio, como eu falei antes. Terceiro passo, a gente saber quanto vai custar. Então o que a gente faz? A gente verifica o valor real de cada uma das metas. E aí então, em cima desse valor, a gente planeja quanto precisa economizar e em quanto tempo a gente vai conseguir fazer isso. Não adianta a gente ter um objetivo que custa 100 mil reais, a minha sobra mensal ela é de R$1.000 e eu querer fazer isso em 12 meses. Não vai dar certo, não vai funcionar, vai gerar uma frustração. Então a gente tem que ser bastante realista
com relação a quanto vai custar, para daí a gente poder traçar o nosso plano de forma consistente. E não adianta, depois que a gente verifica que não vai dar certo, ou que já é tarde demais, aí sim a gente refazer o planejamento em função do acontecido. Não é assim que funciona. A gente planeja de forma bem tranquila, de forma bem realista, e aí a gente vai em busca da realização do objetivo. E uma coisa muito importante, a gente, como eu falei no início, é investigar o valor real das coisas. Nós temos muitos gastos fantasma, como a gente chama, que simplesmente terminam com qualquer tipo de planejamento financeiro e faz com que a pessoa desista do atingimento dos seus sonhos por achar que é muito complicado, que não vai conseguir, e realmente não vai conseguir se não olhar para o real valor das coisas. Então vamos olhar um exemplo agora de gastos fantasma. Antes, ou melhor, tem um slide antes, a gente já fala sobre o gasto fantasma. Só para terminar então os 4 passos do planejamento, como a gente faz acontecer isso? Né? Buscando conhecimento. A gente tem que dedicar algum tempo. O planejamento não vem de graça, não vem do nada. Se a pessoa não se dedicar o mínimo possível, não vai fazer acontecer. Além de querer, de ter bem claro os objetivos e metas, tem que ter perseverança, tem que se dedicar para isso, tem que participar de palestras como essa que vocês estão fazendo hoje, tem que participar de cursos, conhecer o máximo que a gente tiver de informação para a gente poder colocar em prática esse planejamento. Ok? Quando a gente aceita que é praticamente possível a gente atingir os nossos objetivos e tal, a gente tem uma certa ilusão achando que vai conseguir fazer isso sozinho. Não é verdade. A gente precisa da ajuda de alguém. A gente precisa, seja de um livro, de uma palestra, de uma consultoria. A gente precisa dividir essa responsabilidade com alguém, que aí sim a gente tem como tornar esse caminho, assim, essa viagem bem divertido e bem interessante. Ok? E claro que eu falei, a gente tem que dedicar no mínimo um dia do ano para a gente colocar no papel, né, tudo que a gente tem com relação a finanças, de onde vem o dinheiro, para onde vai, onde a gente está gastando, para a gente poder ter uma noção do que a gente está fazendo com o nosso dinheiro. Por incrível que pareça, quase que a totalidade das pessoas que eu pergunto quanto ganha, a pessoa não sabe me dizer quanto ganha ao certo, diz um valor que depois de investigar a gente vê que não é o valor correto, falta dedução disso, daquilo, desconto, imposto, enfim, as pessoas não sabem quanto ganham e não sabem onde gastam. Então termina o mês, na verdade o dinheiro acaba antes do mês, né? E a pessoa olha para aquela quantidade toda de dinheiro e não sabe para onde foi. Então é importante que a gente gaste um tempo no mínimo relatando para a gente mesmo quanto a gente ganha efetivamente e aonde a gente gasta esse dinheiro. Então agora o que eu falei antes, né, do gastos fantasmas, o que acontece? Pegando um exemplo aqui, né, para a gente identificar o que são os gastos fantasmas. É todo gasto que não está no nosso orçamento. A gente faz o orçamento, tem uma previsão de gasto e quando a gente vê, extrapolou. Não porque a gente gastou em outras coisas, mas porque a gente não conseguiu prever de forma adequada. Os gastos fantasmas, eles praticamente acabam com o planejamento, acabam com o orçamento. É muito difícil a gente conquistar os nossos objetivos tendo gastos fantasmas no nosso orçamento. Então o que a gente faz, né? A gente tem que conhecer ao máximo tudo que a gente está consumindo, um bem, um serviço, tudo nós temos que ter o máximo de conhecimento e ser o mais pessimista possível para a gente não cair no problema de ter gasto fantasma acabando com o nosso orçamento. Quer ver um exemplo agora de como isso impacta negativamente? Vamos pegar o exemplo aqui de um carro. Ali tem um carro na foto, onde ele tem um valor de aproximadamente R$32 mil para comprar ele 0 km.
Vamos ver aqui como é que a gente compra ele. Por exemplo, 60 vezes de R$1.000 sem entrada, né? O que a pessoa faz? Olha para o seu orçamento e vê que cabe R$1.000 de prestação, não precisa dar entrada, e a pessoa então esquece que junto com a compra do carro tem uma porção de gastos que são fantasmas, ou seja, que estão implícitos e que a pessoa precisando, não colocando no orçamento, vai precisar de muita ajuda porque vai se ver em apuros logo mais. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu me programei para gastar R$1.000 por mês em prestação de carro. Então, em cima disso, meu orçamento contempla isso. Eu esqueci que eu tenho seguro, IPVA, umas provável multas, eu tenho que pagar estacionamento, o combustível, que aqui até dá para deduzir um pouco do transporte público que a gente vai deixar de usar, e eu tenho uma depreciação do carro que é em torno de 10% ao ano. O que vai acontecer? O meu custo mensal, com todas essas despesas, ele não é mais R$1.000, ele é R$1.637. Então nós temos como gasto fantasma R$650 por mês, que representa um aumento de 65% no que a gente estava prevendo. Só aqui, por ano, nós já temos R$7.800 que nós não tínhamos previsto no orçamento, e que começam a explicar porque a grande maioria das pessoas não consegue cumprir com o seu orçamento mensal. Então o que a pessoa precisa saber? Para comprar esse carro, eu preciso dedicar R$1.637 do meu orçamento. Não tem outra forma de fazer a não ser esta. Quando a pessoa designa somente 1.000, vai dar problema. Vai faltar dinheiro, com certeza. Não existe mágica nesse negócio. Agora, o que acontece? Qual é a solução para isso? Não quer dizer que a gente tenha que comprar um carro velho, que tem que andar de bicicleta, não quer dizer que não se possa comprar um carro. Lembre-se do que eu falei no início. Planejamento financeiro não é martírio, tem que ser diversão, tem que ser prazeroso. Então o que vai acontecer? A gente vai, na verdade, se programar para que o nosso orçamento contemple o gasto de R$1.640 por mês e não somente os 1.000. Quando a gente ajusta o orçamento para contemplar todos os gastos que o carro nos impõe, não tem nenhum problema. Nós vamos estar dentro do nosso orçamento e a gente vai poder realizar o nosso sonho, que é ter o carro, ou muitas vezes até aumentar nossa qualidade de vida, diminuindo o tempo de ir e voltar do trabalho, poder passear com a família no final de semana. Tudo isso é válido. Só a gente tem que ajustar o orçamento para que ele seja o mais realista possível. Ok, pessoal? Então, não entendam como se privar de prazeres da vida para guardar dinheiro. Isso não é isso que a gente está falando quando diz planejamento financeiro sério, né? De verdade, que não é simplesmente cortar gastos. Não adianta nada passar 20 anos da vida sem curtir os prazeres dela e ter um montão de dinheiro guardado e aí ter perdido praticamente 20 anos sem poder curtir os prazeres, né? Só tem que ser bem dosado. É isso que a gente prega, é isso que a gente acha que é o correto. Vamos lá, então, continuando. Uma das coisas que eu falei antes, né, que a gente tem que começar. E como é que começa isso? Começa primeiro colocando no papel todas as nossas despesas e as nossas receitas. Aqui a gente já tem um impacto bastante grande. Quem nunca fez isso vai levar um susto, né? A minha sugestão é que se faça por no mínimo 30 dias. E aí a gente vai identificar verdadeiras aberrações que a gente faz com o nosso dinheiro, né? E aí em cima desse checklist, em cima desse diagnóstico que a gente vai identificar, aí sim a gente consegue tomar decisões bem interessantes de saber onde a gente está perdendo dinheiro, onde a gente está colocando dinheiro fora, e a gente vai conseguir então tomar o controle das nossas finanças.
O William Bonner aqui está falando em Excel, então uma das coisas que pode complicar a vida de quem está entrando nesse mundo de planejamento financeiro é que as pessoas muitas vezes criam ferramentas fantásticas e que ficam complicadas de operar. Então tem gente que gosta de Excel, tem gente que gosta de sistemas, de programas prontos já, que tem muita coisa boa disponível na internet, tem programas que são pagos, tem gente que faz no papel. O importante é que se faça, o importante é que a gente não deixe de anotar tudo que acontece com o nosso dinheiro. A ferramenta que cada um vai usar vai do gosto de cada um. Eu confesso para vocês que eu já utilizei todas elas. No início eu fui utilizar um sistema pago, um sistema que fazia 1001 coisas, só faltava fazer cafezinho. Ficou tão complexo de operar que eu abandonei. Aí eu fui para o Excel e em muitos momentos eu comprei no tempo do Palm Top, ainda comprei Palm Top para mim poder anotar os meus gastos onde eu estivesse. Não deu certo também. Querem saber o que resolveu? O bom e velho papel. Na minha carteira eu tinha um papel onde eu anotava ali todos os lugares que eu ia. Eu pedia uma caneta emprestada, um lápis, eu tinha um no carro, eu anotava ali, e ali foi a forma como eu criei esse hábito de registrar todos os meus gastos e as minhas receitas. Então ali eu comecei, depois eu evoluí, já usei Excel. Estou vendo aí o Milhos falando que ele usa um aplicativo no iPhone. Eu tenho um aplicativo no iPhone também que eu utilizo, minha esposa utiliza, e a gente consolida isso num único local. Então tem uma infinidade de maneiras de fazer acontecer. O importante é fazer acontecer. A forma, o meio como a gente vai fazer é apenas um detalhe. Ok? Então vamos lá, como é que a gente faz como é que a gente começa então o nosso bom planejamento? Deixa eu ver, o Milho está perguntando aqui então qual aplicativo, né? Na verdade, a gente tem, eu tenho alguns que eu já testei e tal, e eu me adaptei melhor, Milhos, são dois na verdade. O que eu mais utilizo é o Organize. Ele permite que eu faça então o input das informações no iPhone em mais de um dispositivo e depois eu consolido isso no computador. E também tem o MoneyCare, que também é bom, também é interessante para fazer esse tipo de acompanhamento. E na verdade tem uma infinidade, né, de aplicativos lá na Apple Store. Para quem utiliza o iPhone e o iPad, vale a pena testar vários deles. Eu já baixei mais de 10 e me adaptei melhor com esses. Vale a pena essa busca. O vídeo está travando, o Matheus está falando aqui. Ah, certo. Quando a gente coloca a câmera, ele pesa um pouco. Então vamos voltar aqui para o nosso bom e velho slide. Vamos lá. Ok, aqui deve melhorar um pouquinho então. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Planejamento de vida para depois passar um planejamento financeiro, certo? Emílio, essas questões se confundem um pouco até, né? Planejamento de vida com o financeiro, porque como a gente vive no mundo capitalista, é muito complicado, né? A gente fazer um planejamento de vida sem pensar em dinheiro. Então, até os monges lá que ficam nos seus mosteiros, quem vive recluso até precisa de dinheiro em algum momento, então é muito difícil separar. Agora, o importante é que a gente trace objetivos, né? Metas, objetivos, e aí a gente então, para realizar eles, nós vamos precisar de dinheiro. Aí entra então o planejamento financeiro. Ok, ele está indicando um aplicativo interessante. Muito bem.
Então vamos lá, como é que a gente faz um bom planejamento, né? Primeiro insight, vamos lá, vamos fazer alguns insights aqui, vamos voltar para cá. Insight 1. Então, a maioria das pessoas trata, né, desse assunto de finanças pessoais e tal, como gastar menos do que se ganha, né? E é um dos aspectos só, né? Ou seja, não adianta muito gastar menos do que se ganha se a gente não tem objetivos claros, né? Eu sempre digo para que serve o dinheiro que eu estou economizando? Ele tem que ter algum objetivo e esse objetivo ser bem claro, porque senão o que acontece e que eu estou relatando para vocês é a constatação de várias pessoas que a gente acompanha, é que a pessoa até consegue tomar controle da sua situação financeira, faz sobrar dinheiro, economiza às vezes uma bela quantia e num único momento gasta todo o dinheiro, porque não vê sentido naquele dinheiro ali, não tem um objetivo claro. Então, ao contrário de pessoas que, por exemplo, estão pensando na sua aposentadoria, na sua independência financeira. Essa pessoa, o objetivo ele é tão claro, ele é tão prazeroso de ir atingindo ele aos pouquinhos, que essa pessoa não vai gastar esse dinheiro. Ela não vai, de uma hora para outra, abrir mão do seu objetivo. Então, não adianta só gastar menos, tem que saber por que a gente está fazendo isso. O segundo insight que eu tenho para passar para vocês é que a gente seja bastante realista de novo, né? E se adapte a cada situação da vida. Nossa vida produtiva ela tem diversas fases e cada uma delas apresenta alguns desafios diferentes. Então, se a gente consegue se planejar, a gente consegue identificar que a gente tem estratégias específicas para cada situação da vida. A gente sabe que o nosso nível de renda, por exemplo, quando a gente começa a nossa carreira profissional, é uma renda pequena. Quando a gente tem uma série de gastos que ao longo do tempo vão modificando. A gente tem o momento de criação de patrimônio, de acumulação de patrimônio. Daqui um pouco se tem filhos, tem despesa com filho. A gente tem uma consolidação na nossa carreira que varia muito, né? Ali entre 30 e 50 anos. Hoje em dia já não tem mais essa precisão na idade. E chega um momento que a nossa renda vai caindo. Só que em consequência, em contrapartida, a gente já está com o nosso patrimônio construído. Então a gente tem que se planejar conforme essas variações, conforme essas fases da vida que a gente vivencia. Tá? O ministro está colocando aqui então que está ligado à disciplina pessoal. Sim, se nós não tivermos disciplina, vai por água abaixo. Eu vejo o pessoal aqui, o Júlio e o Momberger, falando muito para vocês com relação a investimentos. Disciplina é uma das coisas mais importantes que se tem, seja para a gente poupar dinheiro, para a gente investir, para a gente operar na bolsa, enfim. Se não tiver disciplina, nós não vamos perseverar nos nossos objetivos. Então, continuando aqui no nosso insight número 2, o que a gente faz? Conforme a gente vai passando nas fases da vida, a gente tem que fazer uma distribuição do nosso patrimônio para que a gente não tenha... para que a gente adapte o nosso patrimônio à nossa nova situação. Então, tem aquela regra dos 100, né? Muitos usam a regra dos 80, mas também pode-se usar a regra dos 100, isso cada um escolhe a que melhor se adapta à sua situação. E, por exemplo, quem tem 30 anos, né, é recomendável que o patrimônio esteja dividido em torno de 70% em renda variável e 30% em renda fixa. À medida que a gente vai avançando na idade, a gente vai diminuindo a nossa exposição à renda variável e vai aumentando a nossa exposição em renda fixa. Por que isso? Porque a gente entende que quando tem, por exemplo, 30 anos, a gente assume um risco maior colocando 70% do nosso dinheiro em renda variável, é porque se alguma coisa der errado, a gente tem muito mais tempo para reverter essa situação, né? Ao contrário,
de quem, por exemplo, está com 65 anos e não pode estar correndo muito risco em função de um período menor de aplicação do seu patrimônio. Então a gente vai fazendo esse balanceamento aí da forma mais eficiente possível. E aí algumas coisas que a gente vai aprendendo, né? Ou seja, eu já falei de algumas aqui, outras que aparecem, quais são os erros que a gente vai encontrando ao longo do caminho quando a gente vai fazendo o planejamento. Aquilo que eu falei no início, de que o planejamento ele tem que ser uma coisa prazerosa e não pode ser um martírio, a gente tem que tratar dessa maneira, mas não quer dizer que a gente não tenha problemas, e esses problemas a gente tem que estar bem atentos. Por exemplo, muitas pessoas acham que tem que esperar o momento de crise para iniciar o seu planejamento financeiro. Errado, não é assim que funciona. O planejamento financeiro é justamente para evitar que a gente sofra muito em momentos de crise. Não que esteja totalmente errado, mas até porque as pessoas em momentos de crise começam a olhar para o seu planejamento financeiro porque o sapato apertou, né? Porque a situação complicou. E o que eu digo para as pessoas é: ok, deixou chegar a crise para tomar essa iniciativa, fez errado até agora, mas de agora em diante não larga mais o planejamento e evita a próxima crise que vai vir. Que as crises são cíclicas, elas vêm e vão, e já que nesse momento, esse foi o momento escolhido para começar, que não se pare mais. Outra questão importante é não estabelecer objetivos financeiros mensuráveis. Aquilo que eu comentei antes. Tem gente que acha que fazer o planejamento já é executá-lo, né? Não adianta a gente traçar objetivos inatingíveis, e o que eu vou falar aqui é a mais pura verdade. Tem muita gente que traça o objetivo de se aposentar em 5 anos, né? Eu não vi nenhum caso ainda, a não ser quem ganha uma bolada de uma única vez e que também perde essa bolada rapidamente, mas eu não acredito que seja possível fazer isso, e é um objetivo muito difícil de se conquistar. O que vai acontecer? Essa pessoa provavelmente vai se dar conta no meio da execução que não é possível, vai desistir e vai pegar uma aversão ao planejamento financeiro. Tomar decisão financeira sem entender seus efeitos em sua situação financeira global. É aquele caso de antes. Compra o carro achando que vai gastar 1.000 por mês, na verdade gasta 1.700 no mínimo, né? Porque a gente está falando do carro para proporcionar passeios que antes não eram feitos, enfim, no mínimo 65% do gasto a mais. Então tem que se ter muito cuidado com as decisões financeiras que a gente toma sem simular ela dentro da nossa situação financeira global, ou seja, todos os impactos que isso vai causar no nosso orçamento. Confundir planejamento financeiro com investimento não tem nada a ver uma coisa com a outra, apesar de estarem ligados. Onde um termina, começa o outro. Eles se fundem em um determinado momento, mas não adianta a pessoa achar que porque está investindo, está fazendo investimento, ela tem um planejamento financeiro adequado. Já vi vários casos de gente que investe, que coloca dinheiro em investimento e está devendo cheque especial. Aplica dinheiro na bolsa e não paga a fatura inteira do cartão de crédito. Então é muito complicado essa relação, e as pessoas que partem direto para investimento sem fazer um planejamento certamente vão ter problemas ao longo do caminho. Vamos ver o que tem aqui no chat. Milho está falando que comprar um carro é a mesma coisa que comprar um cachorro. É verdade. Carro é filho, é cachorro. Para muitas pessoas hoje o cachorro já é um filho. É complicado, assim, não é fácil. Mas também, né, Milho, se a gente colocar isso no orçamento e se a gente prever os reais gastos que vão trazer um carro, passa a ser prazeroso, passa a ser um negócio legal de ter, e a gente então fica dentro do nosso planejamento. Ok, vamos lá. Aqui também, cachorro tem muitos custos invisíveis. Tem bastante. O cachorro fica doente, o cachorro
ele come a perna da mesa da sala, ele destrói o sofá, tem de tudo, né? Muita coisa que o cachorro traz prazer, mas também traz alguns gastos que a gente tem que estar preparado. Filho, então, nem se fala, né? A gente tem uma certa dificuldade de dizer não para os filhos, né? Dizem já os psicólogos que a gente deve dizer muito mais não do que diz hoje em dia, e então é bastante complicado. A gente tem que sempre ter o controle da nossa situação financeira para evitar entrar em roubadas. Outro erro comum é a gente pensar que o planejamento financeiro é só para quem possui muito dinheiro, né? É interessante, um assunto já antigo, mas eu ouvi uma reportagem onde o motoboy estava questionando que não me lembro qual era a socialite de São Paulo, que foi na Daslu e gastou 20 mil reais comprando uma bolsa, e ela achou bonito e comprou uma outra bolsa muito parecida para a irmã dela para dar de presente. E ele estava comentando que ele achava absurdo gastar 40 mil reais em bolsa. Só que ao mesmo tempo o dinheiro que ela tem permitia fazer essa compra. E ele, o motoboy, ganhando, não me lembro quanto que era em torno de R$ 1.000 por mês, ele tinha um tênis de R$ 600. Então, tem que se ter muito cuidado, que ela certamente tem um planejamento financeiro, ou tem uma receita absurdamente grande que permita ela comprar a bolsa de R$ 40 mil, duas bolsas de 20 mil cada uma. Agora, o motoboy sem planejamento financeiro conseguiu gastar 60% do salário dele num único tênis, de forma que ele precisa bastante dessa... Ele vai ter que viver um mês com R$ 400, que é a diferença, ou então ele fez lá em 10 vezes, a hora que ele termina de pagar, o tênis ele nem já está usando mais o tênis. Então, muito cuidado com pensar que planejamento financeiro é só para quem tem muito dinheiro, bem pelo contrário. Talvez até quem tenha muito dinheiro é porque tenha feito um planejamento financeiro há bastante tempo. Vamos ver aqui, alguma coisa tem a ver com ter ativos ou só concluir os objetivos. Eu não entendi muito bem a tua colocação, Matheus. Se puder explicar um pouco melhor. Vamos ver aqui, carro é um passivo. Depende, Matheus, carro pode ser um passivo. Pensa assim, que eu gasto hoje 4 horas por dia me deslocando do meu para o meu trabalho com transporte público. Se eu comprar um carro, eu diminuo essas 4 horas para 2, por exemplo. É muito questionável se o carro é um passivo realmente. Ele pode melhorar em muito a minha qualidade de vida. Ele pode permitir que eu tenha emprego numa outra cidade, que eu vou ganhar mais. Depende, né? Agora, o que passa a ser problema é se eu não consigo colocar dentro do meu orçamento o gasto real do carro. Isso sim passa a ser um problema bastante sério. E se eu colocar no meu orçamento que eu tenho depreciação, custo de oportunidade, todas aquelas despesas que eu mostrei antes, não vejo nenhum problema em a pessoa ter um carro. Sem contar que, principalmente os homens, né? Muitas mulheres gostam de ter um carro bom, mas os homens, mais presente nos homens isso, dá um prazer para a pessoa ter um carro do ano, ter um carro bom. Faz parte. Eu acho que qualidade de vida a gente não consegue questionar, desde que ela não crie problemas financeiros. Vamos ver aqui mais. Segunda família também é um perigo. Se tiver no orçamento, pode. O problema é ter a segunda, terceira, quarta família e não estar no orçamento. Se a pessoa optou por ter mais de uma família que tenha dinheiro para manter. Haja orçamento. Haja orçamento. Ou então, se a outra família gera renda, né? Se o homem quer ter uma outra mulher, ou a mulher quer ter um outro homem e o outro tem bastante dinheiro, ok. Se está financiando uma parte da vida,
não tem nenhum problema, só cada um sabendo dos riscos que está correndo, né? Faz parte, daqui a um pouco dá problema, pode perder a metade do que tem. Mas cada um escolhe o que quer. Vamos ver ali, o marido dela controla bem a mesada dessa mulher. Ah, provavelmente. Se é uma socialite, eu não me lembro quem é, não me lembro se ela que fez seu dinheiro ou vivia do dinheiro do marido, mas tem ali, se é do marido, tem uma boa mesada para poder gastar 40 mil em bolsa, né? E que mais aqui? Tem um amigo meu que tem 3 pensões alimentícias nas costas. Assim, nem o salário de promotor dele ajuda. Aí é complicado, né? 3 pensões alimentícias. Eu não sei se eu não deixava de pagar e ia preso. Porque daí, ao menos na cadeia, eu não precisava de dinheiro para me manter. Mas se paga 3 pensões alimentícias, quer dizer que esse teu amigo, ele já teve o patrimônio dividido pela metade 3 vezes, é isso, né? Então complica. Eu acho que ele tem que aprender a casar melhor. Essa é a recomendação que eu dou para ele. Não tem orçamento que vai sustentar 3 pensões, né? Faz assim, fala para ele parar agora, né? 3 já é bastante. O William Bonner aqui está me dizendo que você é um taxista. Se você é um taxista, o carro não é passivo. Só que aí muda um pouco sai de despesa para investimento. Para taxista não é. Vamos ver o Matheus aqui. Não é bom ter um ativo em vez de investir num gasto como um carro por lazer? Questionável, Matheus. Depende. Se eu for tratar tudo do lado financeiro, se as pessoas hoje em dia tudo colocar no papel e olhar somente para o lado financeiro, nós não compraríamos nada, né? Nós nem sairíamos para jantar. Agora, pensando no que esse carro pode trazer de lazer, proporcionar uma viagem com a família, visitar um parente que mora numa outra cidade, reunir os amigos, tudo isso é bastante questionável, né? O lazer é muito importante. Agora, não adianta a gente optar pelo lazer sem se programar para isso. Lazer sem programação financeira é certo que é problema. Que mais? Tem um controle financeiro que ninguém comenta, é cuidar da saúde, porque os gastos e a falta de energia para gerar a renda complicam. Isso é importante. Olha só, imagina um casal, recém-casado até, ou com filho, enfim, independente da fase que esteja, onde o casal não tem mais deixa de curtir os prazeres do casamento, da vida a dois ou da vida familiar, não sai para jantar, não vai ao cinema, não vai ao teatro, não tem uma boa TV a cabo para olhar programas diferentes. Se esse casal vive exclusivamente para poupar dinheiro, vocês acham que a chance desse casamento dar certo é grande? Não vou dizer que não dê, mas a chance de que dê certo se privando da grande maioria dos prazeres é bastante complicado viver assim. E o que deve acontecer, qual é a probabilidade, é que esse casal se separe, não consiga conviver com isso e cada um fique com a metade do dinheiro que guardaram. Eu acho que aí nesse caso o lazer é um belo de um investimento. Sem contar, né, a saúde, obviamente que não adianta nada ter muito dinheiro no banco e a saúde não ajuda, né? Aí complica que não é para isso que a gente está aqui. Vamos ver o que o Mombero colocou aqui, que pode ser um representante comercial. Também tem essa alternativa, né? No fundo está tudo ligado. Complicado. No fundo está tudo ligado aos valores pessoais de cada um. Isso, Miles, concordo plenamente. Qualidade de vida relacionada com a filosofia de vida de cada pessoa, e o prazer é um valor pessoal. Com certeza. Tem que ter muito cuidado quando a gente fala de planejamento financeiro, para a gente não julgar os prazeres do outro, né? Já aconteceu teve um caso que me chamou a atenção, de uma pessoa que estava brigando com seu orçamento, não conseguia fazer sobrar dinheiro,
enquanto que 20% do seu gasto era com a conta de celular. Num primeiro momento me chamou a atenção, eu questionei essa despesa toda, e o que acontece? Um dos prazeres dessa pessoa, que ele não queria perder, era como ele morava longe, ele falava muito com a família por telefone. E no caso dele só podia ser por celular. Qual era a recomendação? Naquela época não se tinham os planos que nós temos hoje, que são planos de faz ligação gratuita entre os participantes do plano. Isso não era possível. Nesse momento, o que eu ia dizer para essa pessoa? Deixar de falar com a família? Não dá, né? O que foi feito? O orçamento foi ajustado de maneira que contemplasse esse gasto todo com conta de telefone celular. O que para outros, um gasto desse tamanho com celular é inadmissível. Então tem que se ter muito cuidado, né? O importante é que a gente ajuste o orçamento para para qualquer tipo de gasto. Ok? Vamos lá então. Pensar que o planejamento financeiro para quando ficarmos velhos é grande problema, e a gente enfrenta hoje quem tem mais de 40, ali, 50 anos, ou seja, quem viveu ali o nosso período inflacionário complicado, viu que a cultura de planejamento financeiro não estava instaurada no nosso país, até porque não tinha como fazer. Está vendo hoje que uma grande parte dessas pessoas, já com idade avançada, está sofrendo porque não se planejou financeiramente com antecedência. Então, planejamento financeiro não é só para quando ficarmos velhos. Aliás, eu digo que muitas vezes, dependendo da idade, já nem adianta mais fazer o planejamento. Aí é viver às custas dos filhos, de amigos, enfim. Não tem mais muito o que fazer. O que mais aqui? E outra coisa, esperar retornos irreais para seus investimentos. O Momberger e o Júlio, eles me contam aqui algumas histórias interessantes de gente que procura essa parte de investimentos do Focalize, com propostas bem interessantes de tenho tanto de capital e eu quero um investimento que me dê retorno de 10% ao mês. É uma coisa absurda. Não, até dá para se tentar alguma coisa nesse sentido, assumindo um risco gigantesco, e assim como pode dar certo, pode dar errado. Então, muito cuidado com esperanças irreais, e gente que entra na renda variável e no primeiro mês lá consegue 4% de rentabilidade no mês. Aí faz uma projeção de que vai conseguir 4% todos os meses e que em 4 anos está aposentado. Então, muito cuidado, porque não é assim que funciona. Se fosse tão fácil, ninguém mais trabalharia aí nos seus empregos e a gente só viveria colocando dinheiro na bolsa, ou dos investimentos que a gente acha que são os corretos. E muita gente que acha que, por exemplo, entrar no mercado imobiliário para não entrar na bolsa, que vai comprar um imóvel e vender ele logo mais por 2 vezes o valor que comprou, não é assim que funciona. Dá muito cuidado, sejam realistas, porque se não for, vocês vão quebrar a cara. E que mais aqui agora? Uma série de colocações no chat. Aqui, vamos ver se eu não perdi alguma. A despesa celular é alta por preguiça das pessoas irem na operadora renegociar o valor de serviço. Tem bastante promoção, sim, Milis, a gente tem que ficar atento a isso. O Momberger recomenda o artigo O Custo da Preguiça, que está aqui logo abaixo do chat, aqui na home do Focalize. Vale a pena ler. Que mais aqui? Melhor presente que podemos dar para nossos filhos é não ter de depender deles no futuro. Excelente colocação, Elmes. Excelente, é isso mesmo. Não podemos ser acomodados com relação aos investimentos. Isso é interessante, o Júlio e o Momberger falam mais aqui, com mais propriedade, que às vezes uma diferença de 0,1, 0,2 na rentabilidade mensal dá uma diferença gigantesca no longo prazo. Tem até uma palestra
que fala sobre a comparação. Vocês podem pegar na home ali, tem o flyer está rolando ali, que vale a pena comparar os investimentos. Vocês vão ficar abismados com a diferença que dá pequenas variações na rentabilidade. E o que mais? Vamos ver. Aqui José Tonetti chegando. Legal, temos mais participações. Vamos lá, vamos continuar, porque eu até falei demais aqui, acabei me passando no conteúdo. Eu vou avançar um pouquinho, ok? Aqui, até tem a ver com o que eu acabei de falar sobre os juros compostos, né? O Albert Einstein já dizia que os juros compostos são a maior força do universo. O que os juros compostos fazem com a gente é fantástico ou é um desastre, né? Nós vamos ver agora. Os juros compostos contra a gente. Olha só, se a gente pegar um juro composto, um juro de... Se nós pegarmos R$100, por exemplo, de empréstimo e financiamento, olha o que a gente vai pagar, por exemplo, depois de 2 anos no cheque especial. R$100 vão virar R$695, no cartão de crédito R$1.500, nas financeiras R$1.000, crédito pessoal R$350 e crédito em consignação R$180. Olhem só o tamanho do desastre que a gente está falando, isso de R$100. E tem gente que faz financiamento, faz empréstimo de R$10.000. Tem gente que faz de R$20.000 e não paga. E aí vocês só multipliquem ali o tamanho do desastre que acontece. Tem gente, o Momberger está me lembrando aqui, é bem interessante, tem gente que incorpora o cheque especial no seu salário. E tem uma coisa que eu já briguei com o meu banco várias vezes, com o meu gerente, porque no meu extrato ele mostra quanto eu tenho disponível, quanto é meu especial, e o total disponível soma o meu dinheiro mais o cheque especial. Então dá a sensação de que aquele dinheiro é meu, né? Quando chega no fim do mês, tá feita a bagunça. Aí começa Aí aquilo que eu falei antes, né? Pintou a crise, a primeira coisa que a pessoa faz é um planejamento financeiro, né? Mas continua usando o especial. Então tem que cuidar bastante, que é complicado. Só que os juros compostos pode ser um desastre quando está contra a gente, mas ele é fantástico quando está do nosso lado. Então olha só, o que a gente tem aqui? Um exercício de investimento. Essa parte aqui eu achei é uma espécie de um jogo, vamos chamar assim. Eu acho fantástico. Se as pessoas começarem a praticar isso, eu vou ficar muito satisfeito com a palestra de hoje. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que a gente pode fazer por nós mesmos. O Milho está comentando que tem horror de banco. Milhos, é complicado. Eu tinha horror de banco até que eu passei a ser sócio da grande maioria deles, e quanto mais lucro der, melhor, né? Agora, vamos tentar nós sermos um banco então, né? Vamos nós tentar fazer esse papel do banco, já que a gente penaliza os bancos por cobrarem juros em excesso e tal. Vamos nós então fazer esse papel. Como? Olha só. Tem uma taxa de juros que o banco cobra por empréstimo, né? A gente vai fazer um empréstimo, o banco nos cobra aquela monstruosidade de juros, né? Então vai para o banco. O banco faz o quê? Pega os juros pagos pelos bancos a depositantes, né? E o banco fica com a diferença, ou seja, o banco empresta 10% ao mês, paga menos de 1 e fica com a diferença. Excelente negócio. Então por que a gente não pode fazer isso nós mesmos? Vamos pegar um exemplo. Os nossos investimentos podem financiar as nossas dívidas de curto prazo. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma dívida de curto prazo, vamos exemplificar aqui. Eu quero pegar a família e passar uns dias em Nova York. Vamos supor que esse gasto vai me custar R$10.000. Vamos dizer que R$10.000 paga essa despesa. O que vai acontecer? Imagina que eu tenho R$10.000 no banco,
10 mil reais, eu poupei 10 mil reais de alguma forma, e ao invés de financiar essa viagem no meu banco, eu mesmo financio para mim. Ao invés de pagar aquela monstruosidade de juros para o banco, eu pago para mim mesmo. Utilizo esses 10 mil reais que são meus e eu vou me pagando mensalmente a prestação que eu pagaria para o banco. Então é um exercício bastante interessante. A gente cria uma sistemática fácil de seguir, fácil de executar, e nós estamos então fazendo para a gente mesmo o papel do banco. Ou seja, a gente passou da parte ruim dos juros compostos, que é os juros compostos a favor dos outros, e trouxe para o nosso lado. Juros compostos, como Einstein já diz, é uma das melhores invenções do mundo, e se tiver ao nosso lado, então nem se fala. Vamos dar uma olhada aqui o que está aparecendo no chat. Vamos olhar para cá. Banco é bom, o Bonner está dizendo, só saber usar, concordo, Bonner, é isso aí mesmo. Tem que saber usar, né? Tem que ter muita informação e tem que ser bastante realista com relação ao uso do crédito hoje em dia, né? O banco tem uma série de mecanismos aí para nos cobrar o que muitas vezes não é correto. O Wilson está dizendo que a cada 6 meses senta com o gerente para revisar a despesa bancária. Excelente, é isso aí mesmo, Miles. E a gente tem que pressionar, assim, tem que ir para o banco, tem que dizer que vai mudar, tem que pressionar a cobrança de taxas, isenção. E é isso mesmo, afinal de contas, eu tenho amor ao meu dinheiro. Eu não deixo ele ir pelo ralo em, por exemplo, tarifas bancárias. Eu não concordo e brigo com o meu gerente insistentemente. Eu acho que o meu gerente, a pessoa que ele mais odeia no mundo sou eu, né? Porque eu não concordo e bato o pé nisso e com isso eu consigo isenção de muitas taxas. Vamos lá, o Bomberger está comentando que a educação financeira inexiste nas escolas. Eu concordo, tem que ter essa disciplina. Tem que já que não tem, nós temos que educar os nossos filhos para que eles sejam conscientes financeiramente. Ok? Vamos lá então. O Miles também é odiado pelo banco, pelo gerente. É isso aí, tem que ser odiado mesmo. Se tem algum gerente de banco escutando, sinto muito, mas não é com o gerente, sim com a instituição. E é isso aí, não deem mole para os bancos. Então vamos falar de investimento. A gente conseguiu falar sobre planejamento financeiro, já conseguimos organizar a situação, sobrou um dinheirinho, aí o que nós vamos fazer agora? Onde nós vamos aplicar esse nosso dinheiro? Muito bem, chegamos na parte boa, né? O que nós vamos fazer? Por exemplo, a gente tem algumas alternativas. Poupança, né? É um depósito remunerado, rende em média 0,6% ao mês. Agora está atrelado a Selic, então tem algumas regras novas. Mas quais são as vantagens da poupança? Nós temos uma sensação de segurança, né? É só uma sensação, não é muito cultural isso. Nós temos isenção de imposto de renda, ok, é um bom negócio, né? Agora nós temos uma rentabilidade muito baixa, né? Não tem pior no mercado, a não ser aqueles fundos de investimento de bancos que cobram taxas absurdas, mas a rentabilidade da poupança é muito ruim. E se a gente sacar o dinheiro antes dos 30 dias, a gente perde toda a rentabilidade do mês. Os riscos, eles são gerenciáveis, ou seja, são garantidos só até 70 mil, então é muito complicado, essa sensação de segurança aí é relativa. Uma outra vantagem é que não tem mínimo para investir e é muito fácil, todos os bancos hoje têm, muito rapidamente a gente abre uma conta poupança. Aqui o Bonner perguntou qual a opinião sobre compras parceladas com cartão de crédito. Bonner, é aquela questão, né? A gente está usando crédito. Se ele for usado de forma consciente, é um espetáculo. Agora, a chance de usar ele
erroneamente é muito grande e aí complica. Aí se a gente comete algum deslize com o cartão de crédito, a penalização é gigantesca. E só ver um exemplo, né? Tem gente que usa indevidamente o cartão de crédito e usa indevidamente os créditos de lojas. As lojas quase todas as lojas hoje compraram financeiras, tem financeiras no seu grupo e elas mesmas financiam as compras em 10 vezes. O que acontece? A pessoa vai lá e compra um produto em 10 vezes. Ela não vai, e aí ela obviamente alocou um pedaço do seu orçamento por 10 meses. Ela não vai esperar 10 meses para fazer outra aquisição. Ela no segundo ou terceiro mês já vai comprar outro produto. E aí isso vai acontecendo, quando vê, ela tem a aquisição de 5, 6 produtos ao mesmo tempo e aí está feita a bagunça. Ela acha que está com a disciplina em dia, está seguindo as diretrizes básicas de consumo, na verdade está criando maior lambança. É só o tempo para estourar. E aí começam os problemas, aí começa não ter mais dinheiro para os gastos do mês, passa para o cheque especial, daqui um pouco o cartão de crédito, a bola de neve está instaurada e aí você sabe o que vai acontecer. Aí quando a crise tá grande, aí ela me procura, né? Aí me liga para ver como é que a gente resolve essa situação. Vamos lá, o que mais aqui? A editora Atlas lançou um livro excelente sobre administração financeira e patrimônio pessoal com professores da USP. Interessante, eu não conheço ainda, mas vou atrás. Taxas da previdência privada oferecidas pelos bancos. Espera aí que passou aqui, deixa eu voltar, perdi a pergunta. As taxas de previdência privada oferecidas pelos bancos são altíssimas realmente. Vocês precisam, é obrigação olhar para a previdência privada que a XP está oferecendo. Tem alternativas muito interessantes. Nós fugimos de taxas que são realmente, como foi colocado ali, um escândalo. Por exemplo, taxa de carregamento de 5%. Todo o dinheiro que eu coloco na minha previdência privada, no meu banco, 5% é comido por taxa de carregamento. Isso é uma aberração quando a gente está falando de juros compostos. Na palestra que o Júlio deu na semana passada sobre previdência privada, vale a pena, na verdade é obrigatório que todo mundo assista essa palestra, que ele demonstra direitinho a tragédia que são as altas taxas cobradas pela maioria dos bancos. Então assistam porque vale bastante a pena. Aqui no site Focalize, no portal Focalize, vocês encontram a palestra. Tá aqui, o Júlio já comentou aqui no chat sobre a palestra. Usar cartão de crédito só se tivermos um bom fluxo de caixa projetado das finanças pessoais. Isso mesmo, Milhos. A regra, o Mestre está colocando, a regra que eu uso é desconto à vista ou valor parcelado no cartão, nunca fazer pagamento mínimo. Correto, é isso mesmo. Juntar todas as compras no único cartão para usar milhas, muito bem. Você pergunta se é melhor fazer um fundo próprio ao invés de investir em previdência. Complicado, mas é muito relativo isso, né? A gente fazer o fundo próprio exige bastante disciplina, bastante conhecimento. A gente toma as nossas decisões, ok, entendo, mas em contrapartida, caso haja algum imprevisto, a gente não está mais aqui. As previdências privadas têm algumas vantagens, tem alguma isenção de impostos, então tem que se pensar um pouco, na maioria dos casos a gente faz uma mescla, né, entre fundo próprio e entre previdências privadas de terceiros. Ok? Então, continuando aqui nas alternativas de investimento, nós vimos a poupança, vamos ver o CDB. CDB são então títulos que os bancos emitem, né, para captar dinheiro que eles vão emprestar para os clientes, né? Pode ser pré ou pós-fixados, tem algumas vantagens que as taxas são melhores do que as da poupança que a gente viu antes e se aproximam da taxa Selic com liquidez diária. O que acontece no CDB quem entrar no site do banco e aplicar nos CDBs que estão disponíveis vai fazer um mau negócio, tem que sentar na frente do gerente, incomodar ele, encher o saco dele, porque ele sempre tem taxas melhores.
Então tem aí aquele trabalho, é chato sim, mas tem que ir lá no gerente e pedir que ele melhore as taxas de CDB. Para ter uma ideia, tem caso em que no CDB que está disponível no Home Banking, tem CDB que só consegue nos remunerar com 50% do CDI, ou seja, algo sim, ridículo, né, para não usar outra palavra. Então tem que ir no banco e tem que negociar com o gerente. Vamos ver as desvantagens. Se a gente resgata antes de 30 dias tem IOF, né? Quem aplica para menos de 30 dias tem que pagar IOF mesmo, na minha concepção. Não existe investimento com menos de 30 dias, né? É um prazo muito curto. E nós temos a tabela de imposto de renda, que tem a tabela regressiva que, dependendo do período que a gente está investindo, a gente paga mais ou menos imposto. O risco, nós temos então a inadimplência da instituição financeira, né? Até 70 mil está garantido, acima de 70 tem esse risco. E tem CDBs que quase sempre começam a partir de R$1.000, mas tem alguns que têm um valor um pouco reduzido. Claro que quanto maior o mínimo para investir, melhor as taxas que o banco vai nos pagar. Continuando então, nós temos a alternativa de títulos públicos, que na verdade é como o governo gasta mais do que ganha, ele tem que pedir dinheiro emprestado para alguém e agora ele deixou a gente emprestar para ele. Antes só os bancos podiam emprestar e agora a gente empresta. A vantagem é que paga mais que o CDB. Né? Tem uma série de contratos diferentes lá que podem ser pré-fixados, pós-fixados, indexados a Selic, GPM, IPCA. Tem uma série de fatores ali que mudam os contratos. Mas tem bastante opção lá que a gente pode estar utilizando. A liquidez não é diária, todas as quartas-feiras que a gente tem a possibilidade de resgate. O risco é o governo não nos pagar, né? O risco bastante reduzido ultimamente, passamos já da fase dos calotes governamentais aqui no Brasil, mas o risco ainda existe, né? E não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. E agora o governo mudou, agora faz pouco tempo, que o mínimo para investir saiu de 200 e passou para R$30 por mês, por investimento. Ok? O Tesouro Direto pode ser acessado então de forma direta, né, no próprio portal do Tesouro Direto ou através da XP. Imóveis, vamos lá. Imóveis então a gente fazer compra, venda e locação de imóveis residenciais e comerciais. Nós temos como vantagem a sensação de segurança e a renda mensal pelo aluguel, quando a gente consegue alugar o imóvel. Logo mais à frente eu vou falar um pouco sobre a sensação de segurança, né? Que não se tem aqui no Brasil, até pelo histórico de rentabilidade, que imóvel é uma aplicação segura, é um investimento seguro. Não está nem perto disso. Tem bastante gente que perde dinheiro com imóveis, né? Outra desvantagem é a falta de liquidez. Só para vocês terem uma ideia, a residência que eu moro hoje, a pessoa que me vendeu levou 3 anos para conseguir vender. Então vocês imaginem querer se desfazer de um patrimônio onde leva 3 anos. Eu não gostaria de ter esse tipo de investimento na minha carteira, né? E a gente não sabe qual é a relação desse imóvel qual é a perspectiva de valorização do imóvel. Pode ser bom, pode ser ruim, né? E a rentabilidade do aluguel sobre o valor também é incerta, né? A gente pode ter o imóvel fechado, ninguém está alugando, é complicado, né? Não é tão fácil assim. Os riscos, né? O imóvel ele pode desvalorizar, posso ter inquilino que não paga aluguel, e eu não posso me desfazer de um pedaço dele. E o mínimo para investir é que são altos valores, né? A gente pega, dificilmente hoje tem algum imóvel com valor baixo. O que a gente tem como alternativa são
os fundos imobiliários. Hoje estão bastante acessíveis, onde a gente pode comprar pedaços de grandes prédios, de salas comerciais, de shopping center, de hospitais, enfim. A gente compra pedaços, tem liquidez na bolsa, são negociados na bolsa de valores, a gente recebe os dividendos de aluguéis mensalmente, são isentos de imposto de renda. Então é uma alternativa bem interessante para quem gosta de imóveis e não quer comprar o seu próprio imóvel. Vamos ver aqui então o que tem de pergunta. O Bomberger deu algumas explicações, vamos pular um pouquinho aqui. Tirando a vantagem tributária, está funcionando bem com vantagem de ter agilidade. Ok, interessante essa colocação do Elmes. Carlos pergunta se a tabela do imposto de renda funciona a mesma coisa para fundo referenciado. Sim, a mesma coisa, Carlos. Elmes perguntando, esse negócio do reinvestimento do Tesouro Direto é uma boa? Sim, na verdade todo reinvestimento é uma boa, né? Seja ele os dividendos que a gente recebe das nossas ações lá de empresas, ou até o reinvestimento automático do Tesouro Direto é bastante interessante, além de economizar 0,10, ali o Bomberger está me falando aqui, 0,10 nas taxas do Tesouro. É bastante coisa, pode parecer pouco, mas isso é bastante coisa. Aqui vamos ver o que mais. O que eu estou achando ruim são os juros atuais. Depende, né? Mas os juros estão caindo, né? Aquela questão de juros que a gente estava acostumado a conviver, a tendência é que não se tenha mais essa situação. Depois eu vou mostrar ali o comparativo de rentabilidade na última década, e nós vamos ver como os juros altos influenciaram, principalmente nos títulos públicos. Vamos ver o que mais. José está falando ali, temos que pensar no longo prazo. Existem títulos com vencimentos bem longos com remuneração atraente. Sim, tem coisa bem interessante lá no Tesouro Direto. E que mais? Ok, vamos voltar aqui, falamos de imóveis. Fundo de ações, uma outra alternativa interessante, né? São fundos que são compostos por carteiras de ações das empresas da Bolsa de Valores, são geridos por profissionais e tem como vantagem a rentabilidade histórica acima da média, tem a terceirização das tomadas de decisões, ou seja, tem gestores profissionais tomando conta dessas decisões, né? Tem como desvantagem, por ser renda variável, a gente não tem como prever a rentabilidade. E o resgate, né, ele normalmente ocorre em D+4, o que não é assim uma grande desvantagem, mas ok, faz parte do jogo. O risco é se a gente utilizar em fundos de ações, ou seja, em toda aplicação de renda variável, a gente utilizar dinheiro que a gente precisa para o curto prazo, né? Isso aí é complicado, então não se recomenda que se faça. O mínimo para investir a partir de R$100. E para terem uma ideia, na XP a gente tem, por exemplo, mais de 200 fundos de investimento das mais diversas categorias das mais diversas formas de atuação que vocês podem escolher ali à vontade. E, como sexta alternativa, uma carteira própria de ações, né? Ou seja, participação societária direta em compras de ações de empresas. O Matheus está perguntando o que é D+4. Importante a pergunta, Matheus. O D+4 é quando a gente solicita o resgate das nossas cotas do fundo. Pensa assim, eu apliquei no fundo de investimentos, no fundo de ações, e eu solicitei o resgate em um determinado momento. O que vai acontecer? O meu resgate ele vai ser efetivado, ou seja, eu vou ter o dinheiro no dia que eu solicitei, mais 4 dias depois, que é o tempo que o fundo precisa para zerar a minha posição e transformar a minha cota em dinheiro disponível. Ok? Eu mesmo já tinha explicado ali, beleza. Vamos ver aqui, o mestre está querendo cobrar por dicas no chat, mas se for cobrar no chat aqui, nós precisamos ganhar comissão, mestre.
Pergunta do Carlos, o Roberto está me dizendo que eu pulei aqui. Se existe algum fundo de ações que trabalhe só em cima de análise técnica? Carlos, nós temos fundos dos mais diversos, né? Tem mais de 200 fundos disponíveis na XP e todos eles têm uma composição particular. Tem que pegar, isso é importante, né? Cada um que vai aplicar o seu dinheiro numa gestão terceirizada tem por obrigação ler o prospecto, ler todas as informações do fundo para saber direitinho onde está aplicando. Nós já tivemos vários casos de fundos extremamente alavancados, onde as pessoas olham para a rentabilidade histórica e tem rentabilidades fantásticas, e chega um momento que a pessoa, além de perder todo o dinheiro, é chamada ainda a colocar dinheiro no fundo porque o fundo perdeu tudo. Perdeu tudo e ficou devendo. Então, muito cuidado com aplicar dinheiro em fundos administrados por terceiros sem que a gente conheça. Tem que ter total noção de onde está sendo colocado o nosso dinheiro. Ok? Então, continuando, carteira de ações, ok. Qual é a vantagem? A gente ganha com a valorização da ação, com o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, podemos ganhar também com a queda do mercado, historicamente tem uma rentabilidade bem interessante, né? Mas também tem desvantagens, né? Preciso conviver com as oscilações de mercado. Hoje quem acompanhou a bolsa e é investidor das empresas X lá do Eike Batista sabe muito bem o que é conviver com oscilações. Hoje, por exemplo, o pessoal acordou com 25% a menos no valor da sua ação da OGX. Faz parte do jogo, faz parte do negócio. Quem não consegue conviver com esse tipo de situação tem que rever a sua entrada no mercado de renda variável. Para quem está dentro, sabe o que está fazendo, não tem maiores problemas para se preocupar, maiores motivos para se preocupar. Quais são os riscos de carteira de ações? Precisar do dinheiro em momentos ruins, né? O risco do mercado, escolher a empresa errada. Então tem que se ter bastante conhecimento de mercado para montar a sua carteira de ações. E quem não tem a disponibilidade de ter todo esse conhecimento pode contar aí com um excelente trabalho do Momberger e do Júlio, que estão aqui para ajudar quem está precisando de uma ajuda nessa questão. O Matheus está perguntando, acho que eu pulei aqui, vamos ver o que mais tem. O José está perguntando, ao invés de fundo de ações, não seria melhor montar uma carteira própria, calibrando ativos agressivos e defensivos, sem esquecer da preferida do André, do Momberger aqui, que é a Ambev? É isso mesmo, José. A gente montando uma carteira, nós vamos escolher alguns critérios, né, para fazer praticamente o mesmo papel que o gestor de um fundo terceirizado faria pela gente. Momberger já deu uma explicação rápida ali. O estudo e o aprendizado tem que ser constante, com certeza. Uma coisa importante, né? Não caiam naquela história que até alguns gestores espalham pelo mercado, de que basta comprar ação que no longo prazo vai subir. Não é assim que funciona. Quem está há mais tempo no mercado sabe, não é simples. Se fosse simples, nós não teríamos mais empregos no mundo inteiro, que era só colocar dinheiro na bolsa e o dinheiro ia se multiplicar sozinho. Não é assim que funciona. Muito cuidado, então. Caso a gente não tenha conhecimento próprio, a gente tem que contar com assessores sérios e que possam nos dar a ajuda que a gente precisa. Momberger coloca que, via de regra, entregando o nosso dinheiro para um gestor profissional via fundos acaba se mostrando mais eficaz. São pessoas profissionais que vivem disso, né? Estão atentas ao mercado e podem sim ter uma gestão mais eficiente do que do que investidores amadores. Matheus pergunta se é 25%. Sim, a OGX caiu, terminou
o dia com 25% de queda, chegou a cair 30%, né, ao longo do dia. Então é bastante emoção aí nas empresas do Eike Batista. O mestre está falando que não pode comprar em fundo que investe em um único ativo. Realmente, né, a pessoa que faz isso tem que estar ciente de que está colocando todos os ovos numa cesta só, né? E o próprio custo desses fundos come a nossa rentabilidade de forma bem cavalar, né? Então é complicado fazer isso. Que mais? Ali Leandro falando que a GX não é uma empresa, é um mico. Pode até ser, né, Leandro? Tem gente que aposta em empresas startups. Ela é um pouco mais difícil de operar, claro, mas ok, faz parte do negócio. Tem gente que ganha dinheiro com isso e tem gente que perde, né? O importante é que cada um saiba o que está fazendo. Então, continuando aqui, para a gente montar uma carteira de ações, a gente recomenda um mínimo de R$5.000. Menos do que isso é muito complicado em função das altas taxas que a gente vai ter que pagar. Por exemplo, operando pouco dinheiro, a gente tem situações em que é muito comum se pagar 1% na entrada do negócio, do trade, e mais 1% na saída. Ou seja, o negócio já parte de 2% negativo. A gente tem que fazer no mínimo 2% para ao menos zerar a conta. Então, bastante complicado. Imagina se o trade dá errado ainda, que o nosso stop é acionado lá, a gente perde, por exemplo, 4% no trade, nós temos que perder nós perdemos 4% na compra e venda, mais 2% ainda das taxas de operação. Então é um pouco complicado. E não esquecendo que na XP a gente tem vários planos de investimento, onde nós podemos reduzir, claro, essas taxas de entrada e saída com o plano universitário, plano express. São planos que têm uma taxa reduzida para permitir que a gente opere valores um pouco menores. Mas, de novo, né, não entrem no mercado de ações, no mercado de renda variável, se vocês não o conhecem. Para quem conhece, já é bastante difícil fazer dinheiro. Quem não conhece, só existe uma coisa certa: vai perder e vai perder bastante. Ok? E aqui o que eu prometi antes, então, mostrando esse gráfico, é interessante que, pegando esses dados são da Exame, os investimentos indicadores, né, de 2000 a 2010. Vejam o que os títulos públicos pagaram nesses 10 anos, muito em função até das altas taxas de juros praticadas. Então, o primeiro investimento foi título público, o segundo bolsa, depois o indicador interessante, a Selic ali está em terceiro, renda fixa em quarto, CDB. E aí vem a grande questão: olha a diferença de imóveis para os índices, para os números que estão acima. O pessoal acha que imóvel é um baita negócio, que é receita garantida, que não tem, que é seguro. Pode ser. Para quem conhece o mercado e mesmo para quem conhece, deu muito menos do que a bolsa, por exemplo, nesse período. Então tem que se ter bastante cuidado quando vai se investir em imóveis achando que é mil maravilhas. E ali a poupança, então, que perde para imóveis, e o dólar, então, nem se fala. O dólar ficou devendo ali na rentabilidade. Ficou com menos 17% nesse tempo todo. Vamos olhar aqui para o nosso chat. O que tem aqui? Falar um pouco de operação de financiamento com opções no longo prazo parece que é uma ótima estratégia. Mas dentro da renda variável tem uma montoeira de estratégia, né? Dá para a gente fazer muita coisa. Financiamento de opção, taxa aqui, taxa ali, vive de dividendos,
faz trade, aposta em crescimento orgânico, tem muita coisa. Não é o foco dessa nossa palestra, mas no próprio Focalize tem muito material sobre isso e é uma das perguntas que pode ser feitas nos chats diários que o Júlio e o Momberger estão à disposição para falar especificamente sobre essas estratégias que podem ser utilizadas. Ok? Matheus pergunta como conhecer e entrar no mundo de ações. Esse é o lugar, Matheus. Tá no lugar certo, aqui no Focalize. Não deixa de acompanhar o Momberger e o Júlio. Eu vou confessar para vocês uma coisa aqui. Eu sigo esses caras, eu sou especialista em finanças pessoais, não sou especialista em mercado acionário, em renda variável. Eu sigo eles porque eu aprendo constantemente com os ensinamentos deles. Eu sigo eles há bastante tempo, não conheço quase nada ainda e olha que eu já aprendi bastante. Então tem muita coisa para aprender e eu digo para vocês, vale a pena. Caso vocês não tenham a disponibilidade de acompanhar diariamente nos horários que eles estão disponíveis, o que é difícil porque eles estão disponíveis praticamente todo dia, né? Vocês têm as gravações dos chats que vale a pena aproveitar, e tem curso, tem palestra. Tem um monte de coisa. Esses caras trabalham bastante, viu? Eles têm bastante tempo bastante hora de voo aqui nos chats. Que mais? O Júlio já deu alguma resposta ali. Já temos curso no dia 30 e 31. O Elmes quer fazer estágio aqui, Júlio e Momberger, tem que ver se nós temos estágio para o Elmes, ele pode mandar o currículo para a gente, nós vamos analisar, Elmes, e tendo vaga aqui, tendo disponibilidade na equipe, estando no Sul, não vejo por que não rolar. O pessoal está perguntando se é gremista ou colorado, parece que eles têm essa... Para mim, se for colorado, tá dentro, não precisa nem mandar currículo. Mas o Júlio e o Momberger, os dois são gremistas, aí tem que ver como é que eles vão tratar desse assunto. Mas hoje quem é brasileiro tá falando de Corinthians, né? Hoje Inter e Grêmio não estão nem na pauta e não tem muito que a gente possa fazer, né? Mas então, continuando aqui, a gente já avancei bastante aqui no tempo, né? Que tem um resumo do que nós falamos. O Matheus está falando que é preconceito, né? Não, bem pelo contrário, é só uma forma de descontrair. Antes de falar aqui do resumo, tem uma coisa que me lembrei, a gente vai estar disponibilizando para vocês uma planilha para orçamento doméstico, né? para orçamento financeiro, onde eu falei aqui bastante sobre orçamento e essa planilha ajuda a gente a colocar então todas as nossas receitas e despesas num único local e ela já tem fórmulas, tem gráficos, é bem distribuída para que a gente possa acompanhar da melhor forma as nossas finanças, ok? Então já terminando aqui o conteúdo da palestra, mas não quer dizer que a gente tenha que terminar o nosso bate-papo, fiquem à vontade no chat. Nós vimos até agora que a gente pode utilizar a ferramenta de uso bastante simples e sair do óbvio que recomendo a gente cortar os gastos. Nós vimos que o planejamento financeiro é um processo racional, né, de administrar a nossa renda, gastos e investimentos, não é nada de outro mundo. Que é preciso definir metas, objetivos e prazo para cada um deles, que a gente tem que conhecer em detalhes quanto vai custar cada um dos nossos sonhos, né, que é importante fazer o primeiro passo é colocar no papel, na planilha, no sistema, no iPad, no iPhone, enfim, né, tem que dar o primeiro passo. Os gastos fantasmas são complicadíssimos para qualquer planejamento financeiro. Nós temos que tomar as rédeas de todos os gastos fantasmas, ou seja, eliminar esses gastos do nosso dia a dia, que nós temos que preencher uma planilha adequada
porque ajuda muito no autoconhecimento financeiro. E eu vou aproveitar aqui para mostrar rapidamente a planilha que eu falei. Deixa eu só ver onde é que ela está. Deixa eu abrir aqui a planilha. Aqui, passar para cá. Ixi, vamos ajustar aqui direitinho. Aqui. Um pouco mais. Então nós temos aqui na nossa planilha várias abas. A primeira delas, o orçamento familiar mensal, onde nós temos aqui as despesas estão divididas por categorias, né? Então nós temos despesas com moradia, como hipoteca, o aluguel, segunda hipoteca, telefone, eletricidade, combustível e assim vai. Onde a gente preenche o nosso custo projetado e logo mais o nosso custo real. E a planilha já nos diz então qual é a diferença. Isso a gente tem então para gastos, que eu vou marcar aqui então, por exemplo, gastos com moradia, né? Gastos com transporte, com seguro, com empréstimos, com entretenimento e dos mais diversos. E aqui ao lado então nós temos as nossas rendas, né? A renda mensal projetada e a nossa renda mensal real. Então, né, em cima do que nós projetamos e do realizado, nós temos aqui a nossa diferença, ok? Depois disso nós temos nas outras abas um resumo das despesas com gráfico que mostra para cada uma das despesas para cada um dos itens o resumo, né? E assim por diante, assim nós vamos indo para cada uma delas. Vocês vão encontrar aqui já pronto toda a parametrização e toda a parte de fórmulas que vocês precisam para ter uma planilha de orçamento familiar. O Júlio está me dizendo que já está disponível lá no fórum. Então no fórum do Focalize vocês encontram essa planilha e qualquer dúvida que vocês tenham é só acionar a gente que a gente está à disposição. Ok? Voltando então aqui. Nós vimos também o primeiro insight fala que nós temos que ter objetivos. O segundo sobre quanto a gente deve destinar de investimento para cada um dos objetivos. E o terceiro insight de que um bom planejamento, né, é praticamente um mapa que nos guia para a gente atingir os objetivos que a gente estabeleceu lá no primeiro insight. Vimos também alguns erros, né, que são comuns que a gente encontra aí no planejamento financeiro. Vimos da fantástica existência de juros compostos, né? Ele é fantástico para o lado bom e fantástico para o lado ruim também. E vimos que aqui, claro, os juros compostos podem estar a nosso favor ou contra. Eu sempre quero que ele esteja a meu favor, né? E que a gente tem aí das mais diversas maneiras as diferentes formas de investir o nosso capital. Ok? Então aqui o que eu tinha de conteúdo para vocês era isso, né? Fico à disposição de vocês aqui para ver para quaisquer dúvidas que vocês tenham. Antes disso, deixa eu ver o que tem de perguntas que eu me passei, talvez aqui. O EUMES que é um estágio, ok, isso nós já falamos. Que horas é o jogo? Pô, Momberger, eu vou saber que horas é o jogo, eu acho que é às 10. Não, o BSB. Tá aqui, ó, 9h50, BSB do Boca, muito bem. Vamos torcer para o azul. Nossa, virou futebol, isso aqui que eu fui falar de Inter e Grêmio aqui. Vamos ver. Onde conseguimos baixar a planilha? O Júlio já disponibilizou para a gente no fórum. Tá aqui. E o Matheus deu show de bola. Muito bem. Carlos pergunta onde pode ter mais informações sobre a tabela do imposto de renda. Muito bem. Carlos, nós temos a informação da tabela. Se eu não me engano, nós temos em algum local do Focalize já publicado. Mas nós temos nos próprios prospectos dos fundos isso está disponível, né? Ou seja, tem que estar disponível.
né? E até aproveitando essa colocação, é interessante que todos deem uma olhada nos sites dos órgãos como o Banco Central, como o Bovespa, como o CVM, para que a gente esteja por dentro de todas as regras vigentes no nosso mercado. Seja renda variável, seja renda fixa, é importante que a gente esteja por dentro. Então, entrando no Google e colocando lá a tabela de imposto de renda, nós vamos encontrar. Mas eu recomendo, Carlos, que vocês entrem principalmente no site do Banco Central e deem uma olhada na quantidade de informações importantes que tem lá. E não esqueçam, obviamente, de ler o prospecto de cada um dos investimentos que vocês vão estar fazendo, né? Não adianta depois chorar pelo leite derramado, que não adianta, que não resolve. O dinheiro já foi, se vocês entraram no investimento errado, o dinheiro está perdido, não recupera mais e aí não tem mais o que fazer, né? Que mais? O MES gostou do webinar, ótimo, a gente está à disposição, né? O MES, é muito bom estar falando para vocês sobre esse assunto que tem uma série de tabus com relação a ele. E aproveitando uma coisa que vocês devem fazer, quando a gente fala de planejamento financeiro, lembrem-se do que eu falei no início e durante todo o webinar. Tem que ser prazeroso. Tem que ser um evento onde a gente possa reunir a família, onde a gente possa discutir com a esposa, possa discutir com o marido, possa colocar os filhos na jogada. Tem que ser um evento familiar, prazeroso e que vocês tirem o máximo de proveito possível. Não deixem o dinheiro atrapalhar e ser uma coisa ruim, porque não leva a nada. Ok? Aqui o MV pergunta se a apresentação de slides, toda a aula vai estar disponível. MV, por ser um material de uso da XP, ou seja, confeccionado pela XP, a gente não tem autorização para estar divulgando as lâminas. Mas a gravação vai estar disponível, logo mais que a gente terminar o nosso bate-papo. Vai estar disponível para acesso, então só não vai ter a lâmina nesse formato, mas o acesso vai estar disponível. Vamos ver, o Will pede para mim repetir os autores que eu tinha falado anteriormente. Eu não me lembro de ter falado autores, Will, mas tentando responder. O que eu vejo hoje de autores sérios com relação a finanças pessoais, nós temos o mais famoso deles, que é o Gustavo Cerbasi, bastante difundido, bastante conhecido. Nós temos o Mauro Halfeld, que também é um dos mais antigos e também é bastante respeitado. Nós temos o Augusto Saboia. Tem aí uma gama bem interessante de autores que tem um material bem interessante. O William Bonner está dizendo que ele tem que ir porque a Fátima espera ele, está chamando ele. Ok, William Bonner, é um bom motivo, né? É um bom motivo mesmo. E o Will pergunta os livros que influenciaram. Ah, sim. O Will tem livros bem interessantes que eu posso recomendar porque eu li. Um deles que seria bem conceitual, mas abre bastante os olhos, é o Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki, né, que pode ser um bom ponto de partida. Tem os do Cerbasi, são muito bons, o do Mauro Halfeld, que é o Investimentos, também bem interessante. Tem esse que o Matheus tá falando do TV Harvard, que é o Segredo da Mente Milionária, muito bom também, vale a pena. Eu estou falando dos que eu li, obviamente, tem muitos outros que
que eu não li, mas que eu conheço e me falam muito bem. Tem um do Kiyosaki também que é bem interessante, que é o Independência Financeira, né? E, enfim, eu posso falar aqui de N autores e N títulos, mas esses 4 ou 5 que eu comentei já servem aí como um belo aprendizado. O Matheus fala do Tio Wei, que eu confesso, Matheus, que eu não li, né? Eu só acompanho algumas informações que são disponibilizadas no site do Grupo EBX e me parece interessante a abordagem 360, por exemplo, mas eu não li o livro, então não tenho maiores informações. Mas Raquel dando boa noite, obrigado pelas dicas. De nada, Raquel, a gente está à disposição. E se vocês tiverem alguma dúvida que não surgiu agora ou que não conseguiram perguntar, fiquem à vontade para perguntar pelo chat ou até pelo fórum, pelos chats que tem diariamente. O contato@focalize.com.br. Usem e abusem dos meios de comunicação que a gente disponibiliza para vocês, que a gente está à disposição e está bem a fim de estar respondendo dúvidas que vocês tenham. Certo, pessoal? Pelo jeito, o pessoal já está desativando os motores aqui, já pararam de vir as perguntas. Então, desejo a todos uma boa noite. Para quem for torcedor do Corinthians ou do Boca Juniors, tem aí um bom programa para hoje à noite. Para quem não é torcedor, também pode estar assistindo. E é isso, então. Agradeço a participação de todos vocês. Espero estar presente aqui mais vezes e contar com a participação de todos. Então, uma boa noite e até a próxima.